Muito bem-vindo para mais um vídeo. Professora Nayá aqui com você e hoje nós vamos falar sobre a defesa sanitária e a sua importância para que haja uma grande participação do Brasil como um país exportador de alimentos. Então fica comigo que logo depois da vinheta nós vamos falar sobre isso. Aí, mais uma vez aqui, trazendo informações importantes para que você entenda como o papel do médico veterinário é importante para a economia e para a saúde do nosso país. Hoje o assunto é sobre defesa sanitária, que nada mais é do que a aplicação de medidas profiláticas preventivas, medidas de controle, de erradicação de doenças animais. Vou dar ênfase para as doenças animais porque, na verdade, sou médica veterinária de formação, mas com certeza as afecções que comprometem as plantas também têm uma participação bem grande na nossa economia. Quando tem um produto saudável, uma participação bastante positiva aí para a economia do país. Mas voltando ao nosso foco, que é a participação da vida animal, da produção animal na nossa economia, a defesa sanitária vai garantir que os alimentos de origem animal produzidos no nosso país sejam produtos de qualidade para que possam ser exportados sem risco sanitário para os países que compram o nosso alimento. Isso vale para produto de origem animal e vegetal. Então, a defesa sanitária nada mais é do que a aplicação de medidas de prevenção, controle e erradicação para uma série de doenças e pragas, tanto na medicina veterinária quanto na área da agricultura, para que todos os alimentos produzidos aqui no Brasil possam ser vendidos com bastante segurança. E a defesa sanitária, ela atua em diferentes esferas. Para vocês terem uma ideia, para quem não sabe, um médico veterinário pode, por exemplo, trabalhar no aeroporto. Por que, Nayá? Porque dentro da categoria defesa sanitária existe características que são de fiscalização que só um médico veterinário com habilitação em segurança de alimentos, em conhecimento de doenças que são animais, para conseguir avaliar se aquela carga que sai daqui tem qualidade suficiente para sair, no sentido de não propagar doenças, e isso também vale para as cargas que entram aqui no país. Então pensa só, vou dar só o exemplo do Aeroporto Internacional de Guarulhos, que é o maior aqui do Brasil, é o que mais tem trânsito de cargas, de pessoas, de voos. Veja só, em 2010 foram cerca de 19 toneladas apreendidas, de cargas apreendidas. Já em 2014, 54 toneladas. Então veja que houve um aumento bastante expressivo na quantidade de carga apreendida no Aeroporto Internacional de Guarulhos nos últimos anos. Houve uma evolução bem acentuada dessa quantidade de cargas. Por outro lado, a gente também percebe que em 2010 foram mais de 4 milhões de passageiros, enquanto em 2018 mais de 43 milhões de passageiros transitando ali pelo aeroporto. Outra característica que a gente também pode perceber é que, em relação a pousos e decolagens, foram quase 40 mil em 2010 e perto de 300 mil em 2019. Então vejam que também houve um aumento bem acentuado no número de pousos e decolagens. E em relação ao preço da passagem aérea, essa caiu aí de cerca de R$ 543 em média de 2009, isso para voos domésticos, para R$ 374 em 2018. Para voos internacionais houve bastante mudança pela variação da cotação do dólar e em 2020 esses preços dispararam. Então, o que mais que nós podemos observar com toda essa história? Veja que até um determinado período de tempo, era proibida a entrada no Brasil de uma série de alimentos. Isso incluía frutas e hortaliças frescas, também insetos, caracóis, bactérias, fungos, flores, plantas ou partes de plantas de forma geral, bulbos, semente, mudas, animais de companhia,
Claro que se houvesse documentação específica, né, autorizando a entrada desses produtos, isso poderia acontecer, mas não era uma entrada livre. Ainda assim, aves domésticas, aves silvestres, espécies de peixes diversificadas, abelhas, carnes de qualquer espécie animal in natura ou mesmo industrializada, ainda leite e seus produtos, mel e outros derivados de abelhas, ovos e seus derivados, produtos biológicos de forma geral, como sêmen, embrião, produto veterinário como soro, vacina, alimentos para animais, terra, madeira, agrotóxico, material biológico para pesquisa científica e uma série de outros materiais. Tudo isso tinha entrada proibida aqui. E caberia à defesa sanitária, né, dentro de uma entidade conhecida como Vigiagro, fazer a inspeção de tudo que vai entrar no Brasil para ver se ninguém está tentando introduzir esse material de uma maneira clandestina aqui. Então, o veterinário faz parte desse processo de fiscalização. Por outro lado, em maio de 2016, já houve uma autorização para a entrada de alguns produtos, incluindo aí derivados de ovos, mas sempre processados, sempre produtos que foram de alguma maneira processados no país de origem. Derivados carnes industrializados, produtos lácteos industrializados, incluindo aí doce de leite, requeijão, queijo que tivesse uma maturação mais longa. Pescado também, desde que processado, né? Ou salgado, ou dessecado, ou defumado, eviscerado, ou esterilizado comercialmente. Também produtos de confeitaria que tenham ovos, lácteos ou carne na sua composição e produtos de origem animal para ornamentação. Então, desde maio de 2016, esses produtos podem entrar sem autorização prévia. Isso só no aeroporto de Guarulhos. Sem contar todos os outros estabelecimentos que permitem esse trânsito, esse tráfego de animais e seus produtos, de vegetais e seus produtos. No Porto de Santos, por exemplo, em 2016, foram exportados mais de 5 milhões de toneladas de alimentos, incluindo aí milho, soja, álcool, carvão, sucos cítricos. Também foram importados ali no Porto de Santos adubo, enxofre, GLP, trigo, entre outros, esses 4, os principais produtos aí importados, chegando pelo Porto de Santos, tá certo? Então vejam a importância de ter um fiscal sanitário nesses estabelecimentos, nesses locais, nesses pontos que são pontos de saída e chegada de alimentos, de produtos de origem animal e vegetal, mas a importância de um fiscal que conheça tudo isso, conheça bem, que tenha competência técnica para julgar aquilo que é considerado de qualidade ou não, saudável ou não, e depois de julgar, dar o destino adequado para proteger as barreiras, para proteger a sanidade de um país nas suas barreiras sanitárias. Esse é o papel do médico veterinário na área dos produtos de origem animal e dos animais propriamente ditos. Então, todos os pontos de fronteiras precisam ter um médico veterinário responsável por julgar o que está tentando entrar no país ou saindo dele. Tá, o que mais que eu posso dizer para vocês do papel do médico veterinário, da importância dele na relação aí com a saúde pública, com a saúde humana de forma geral, com a fome do mundo que seja, né? A população mundial está crescendo e está crescendo bastante. Embora tenha alguns países que tenham diminuição dessa população, de forma geral, o mundo ainda é um local em que a população está cada vez maior. E uma população que está maior precisa comer mais. Tendo mais pessoas, a necessidade alimentar se torna ainda maior. Esse gráfico mostra que a renda per capita em diversos países, na verdade praticamente no mundo todo, também tem aumentado ao longo dos anos e a perspectiva é para que continue aumentando. Então veja bem, nós vamos ter mais pessoas para comer e pessoas com maior poder aquisitivo de compra. Então é provável que quase que no mundo inteiro as pessoas comprem mais alimentos. Nós podemos ver também através desse gráfico que no mundo de forma geral existe um aumento no consumo per capita em calorias por pessoa.
tem também, não só teve já um aumento, como está tendo, e a perspectiva é de que tenha cada vez mais esse aumento na ingestão de calorias pelo mundo, né? Pelas pessoas do mundo. Ou seja, são mais pessoas com maior poder aquisitivo de compra e per capita comendo mais. Então, a gente tem um potencial de atender esses indivíduos, de atender essas pessoas. O Brasil tem potencial para isso. O Brasil é um país agropecuário. Consequentemente, a nossa produção de alimentos vai ajudar a evitar a fome do mundo. Não só aqui dentro, mas a fome do mundo. Tem mais pessoas com mais dinheiro querendo comer mais. Simples, o Brasil produz mais e com isso vai ter mais rentabilidade, vai ganhar mais dinheiro e vai ter um saldo de balança comercial cada vez mais positivo. O que é a balança comercial? De uma maneira bastante simplificada, a balança comercial é a diferença entre o que entra de dinheiro no nosso país e o que sai de dinheiro do nosso país. Ou seja, basicamente é a diferença entre o que o Brasil gasta e o Brasil recebe, né? Pensando em rentabilidade com o mundo, em comércio mundial. E o Brasil, de forma geral, tem tido um superávit de balança comercial, ou seja, nós estamos vendendo mais do que comprando. Essa é a tendência aí dos últimos 20 anos, praticamente, com algumas exceções, tá? Em 2014 houve déficit, não houve superávit. Nós não vamos entrar em questões técnicas sobre isso, até porque eu sou médica veterinária, eu não sou economista, mas existem diversos fatores que contribuíram para esse déficit de 2014. De forma geral, nós podemos perceber que desde 2000, o Brasil tem tido... Opa, mudei errado, vamos para cá. Desde 2000, eu quero colocar aqui para vocês Deixa quieto, não vai... Eu queria colocar, na verdade, minha ponteirinha. O Brasil tem tido um superávit de balança comercial, garantindo aí que haja, de certa maneira, uma maior riqueza para nós aqui no nosso país. Consegui achar, tá aqui, pronto, ponteira laser funcionando, né? Consequentemente, esse superávit a gente percebe que tem as suas variações, tem ano que tem mais, tem ano que tem menos. A gente não pode esquecer que 2020, apesar da pandemia que assolou o mundo, né? O Brasil conseguiu ter um superávit maior que 2019, um superávit que vinha em queda desde 2017, mas que de alguma maneira estava se recuperando. Vamos esperar aí para 2021 a gente ter também uma situação bastante positiva. Quem são nossos principais compradores? Os nossos principais compradores estão na Ásia, principalmente a China. Com certeza a China é o nosso maior comprador, depois vocês vão ver esses dados. Então nós temos que ter um bom comércio externo, um bom comércio, uma boa política, né, de comércio externo, principalmente aí com quem são os nossos principais clientes, que no caso é a China. Tá certo? Então a Ásia tem uma participação bastante importante pela China como um bom comprador de produtos nacionais, de produtos brasileiros. O que mais foi exportado até outubro de 2020? Entre os principais produtos exportados, entre os 10 primeiros principais produtos exportados, que incluem a soja em primeiro lugar, mas também minérios, óleos, açúcares, carnes de forma geral, farelo de soja, celulose, milho. Entre esses principais, a carne bovina e a carne de aves têm uma representatividade aí de pouco mais de 6%. Então, tem uma participação do mercado de carnes entre os principais produtos que são exportados. Se nós pensarmos em comparação com produtos de origem vegetal, os produtos de origem animal têm uma participação pequena, porém estão entre os produtos mais vendidos para fora do Brasil. Então, são produtos importantes não só para alimentar a população humana, como também para gerar superávit de balança comercial. Nós também podemos perceber o seguinte:
Em relação às exportações brasileiras, no Brasil, os principais estados são o Mato Grosso e São Paulo. Juntos, os dois representam quase 50% de todos os produtos que são exportados em valor, em dólar. Então, em valor, em venda, Mato Grosso e São Paulo lideram aí com quase a metade da quantidade de dólares exportados entre os produtos que são vendidos aqui do Brasil. E a carne em tudo isso? Como é que fica? Já que eu sou veterinária, eu vou falar um pouquinho mais sobre a carne, né? Principalmente aí da importância dela em todo esse processo de defesa sanitária, em todo esse processo de vendas do Brasil, em trazer dinheiro para o Brasil, em superávit de balança comercial. Bom, a carne tem tido uma evolução nos últimos anos em relação ao abate de bovinos, com exceção do ano de 2020, onde houve uma pequena diminuição devido à pandemia que a gente está passando ainda, né? Então vejam que desde 2015 vem esse número aqui em milhões de cabeças de bovinos abatidos. Um número que sofre algumas variações, em 2017 tendo um aumento, 2018 um pouco mais, 2019 um pouco mais. Então vejam que de 2017 para 2019 há um certo aumento, porém em 2020 uma queda esperada aí, como em todos os setores econômicos do mundo, não só do Brasil. Em relação a machos e fêmeas, aqui no Brasil o abate de machos sempre é superior ao abate de fêmeas. Seria aí, se a gente fosse arredondar, algo em torno entre 60% e 65% de machos para cada 30% de fêmeas, 35%, 40% de fêmeas aproximadamente. Então giram valores em torno disso. Quando a fêmea é abatida, na maioria das vezes é fêmea de descarte, né? Do nosso público-alvo aqui para a criação de bovinos de corte é o macho. Quanto ao ranking, numa comparação do terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2019, em relação ao abate de bovinos, vejam que em praticamente todo o Brasil houve diminuição de abate. A linha aqui em cima, mais escurinha, é de 2020, a linha de baixo, um pouco mais clara, de 2019. Então, comparando 2020 com 2019, apenas os estados do Sul, como Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, tiveram aumento. No resto do Brasil, houve diminuição. Em relação ainda à quantidade de carne bovina in natura exportada do Brasil, né, segundo os destinos, como eu tinha comentado com vocês já, China é sempre o nosso principal destino. Então, a China, de 2019 para 2020, no terceiro trimestre, mais que dobrou a compra de produtos cárneos de bovinos aqui do Brasil, tá certo? Olha, veja que Hong Kong deixou de comprar, na verdade, né? Houve uma variação negativa, então Hong Kong comprou menos, Egito comprou menos, o Chile comprou menos, Rússia comprou menos, os Emirados Árabes Unidos compraram menos, Arábia Saudita menos, Uruguai menos, Países Baixos menos. Então vejam que de forma geral os países compraram menos carne do Brasil, mas a China teve um aumento aí bastante significativo de 2019 para 2020, mais que dobrando a quantidade de carne comprada no terceiro trimestre. Em relação à exportação de carne bovina por estados, Mato Grosso e São Paulo dominam, como nós já tínhamos visto, né? Isso foi em 2019, continua sendo em 2020. Então, Mato Grosso, São Paulo, Goiás aumentou bem a sua venda, a sua exportação em relação a 2019, então existem outros estados aí também participando, mas principalmente ali São Paulo e Mato Grosso acabam dominando toda essa venda. Quanto à quantidade, né, de abatedouros que nós temos no Brasil, abatedouros sob regime de inspeção federal, que tem CIF, que podem exportar. Quanto a essa questão de tipo de
fiscalização, num outro vídeo, numa outra oportunidade, nós vamos conversar sobre isso, tá? Mas estabelecimentos que têm uma inspeção federal ou que equivale a isso podem exportar para outros países, obviamente, né? Então, a gente percebe que para abatedouros bovinos, vejam que cerca de 210 estabelecimentos são de grande porte, abatem mais do que 100 animais por dia. Isso equivale a cerca de 20% dos estabelecimentos que estão em regime de inspeção federal. Só que 20% desses grandes estabelecimentos vendem quase ou mais de 80% da carne do Brasil. Então vejam que são 20% de frigoríficos vendendo mais de 80% da carne que é vendida pelo Brasil, isso de carne bovina. E a carne suína? A carne suína tem tido um aumento também bastante significativo, né? Vejam que esse aumento se dá principalmente porque o Brasil foi há pouco tempo considerado um país livre de peste suína, consequentemente nosso status sanitário melhorou e aqueles países que não querem pragas entrando no seu país passaram a comprar carne suína daqui. Então isso fez com que houvesse um aumento do abate de suínos, né? Vejam que de 2015 para 2020 esse aumento foi expressivo, que é o número de abates de suínos por trimestre em milhões de cabeça. Então são mais de 12 milhões de suínos sendo abatidos só no terceiro trimestre de 2020. O peso da carcaça também aumentou, isso é um ponto bastante importante, porque mostra que o país tem investido em tecnologia, em melhoramento genético, e ele tem se comprometido a produzir mais, né, e aumentar a sua produtividade, sempre de uma maneira com bastante qualidade. Então, o peso, o total de peso das carcaças também aumentou, não só pelo número de animais que são abatidos, mas pelo peso médio da carcaça também. Em relação ao ranking, a variação anual do abate de suínos por estados, a região sul, de forma geral, é a que predomina, né, nesse comércio. No terceiro trimestre de 2020, essa linha azul mais de cima, comparada ao terceiro de 2019, vejam que já é um perfil diferente da carne bovina. Vejam que para 2020, o abate de suínos foi melhor do que 2019, nos estados da região sul e em outros também. No caso da carne bovina, só tinha tido esse aumento para a região sul. Os outros estados, praticamente todos eles, com diminuição de abate. Já para a carne suína, não, né? Para a carne suína, houve um aumento de forma geral aqui no Brasil. Também em relação à exportação de carne suína no Brasil, né, o número de suínos abatidos no terceiro trimestre foi de 11 milhões e alguma coisa em 2019, comparado ao terceiro de 2020, 12 milhões, um aumento aí de 4,5%. Em comparação, houve uma diminuição do preço médio por tonelada em dólar, uma pequena diminuição. Certo? Mas houve mais carcaças produzidas, houve mais carne in natura exportada, houve mais faturamento, porque aumentou a quantidade exportada, mas o preço médio caiu, embora o faturamento no total tenha sido superior. E a quantidade de carne suína in natura exportada do Brasil segundo os destinos? Quem compra mais a nossa carne suína? Mais uma vez, a China é quem mais compra a nossa carne suína. Hong Kong também tem uma participação boa, o Chile também, Uruguai, idem, né? Mas a China continua dominando aí a nossa compra, a importação da carne aqui do Brasil. Quanto à exportação por estados, a região sul, como a gente já tinha visto, domina essa exportação, não só a produção, mas também a exportação. E em relação aos abatedouros suínos, né? Vejam que
25, 26% dos frigoríficos são frigoríficos que abatem mais de 100 suínos por dia e eles detêm 95% do abate suíno. Então, aqui no Brasil, os grandes frigoríficos, tanto de bovinos quanto de suínos, são, em número, em menor quantidade, porém, em quantidade de animais abatidos, uma proporção bem maior. Então, eles são em menor número, mas são responsáveis pelo predomínio aí do mercado, né? De oferecer carne ao mercado. Para o frango, como é que fica toda essa história? Bom, o frango também tem tido uma evolução aí por trimestre com essas variações de sobe e desce, então é um abate relativamente constante. Se a gente fizesse uma linha aqui de normalidade, nós veríamos que teria uma progressão, né? A gente veria aqui uma linha relativamente reta, então desde 2015 para 2020, perdão, com esse sobe e desce, basicamente foi constante, cerca de 1,5 bilhão de frangos abatidos aí em cada trimestre do ano, com um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo do trimestre. Porém, em relação ao peso total das carcaças, vejam que houve um aumento. Então, também tem essa variação cíclica, mas, de forma geral, a gente pode perceber que existe um leve aumento do peso total das carcaças de frango. Quanto aos estados que fazem o abate, quem predomina? Mais uma vez, região sul predominando no abate. Então, a região sul predomina no abate de frangos e no abate de carne suína. Esses são os estados aí que predominam nesse tipo de abate. A linha de cima mais avermelhada é a linha do terceiro trimestre de 2020, enquanto a de baixo do terceiro trimestre de 2019. Em Santa Catarina houve uma diminuição, mas também, de forma geral, no Brasil houve aumento do abate de frangos de 2019 para 2020. Em relação aos trimestres, quanto ao número de frangos abatidos, terceiro trimestre de 19 para terceiro trimestre de 20, houve aumento, carcaças produzidas houve aumento, carne in natura exportada houve diminuição. Isso aconteceu por conta aí de denúncias de salmonela na carne, de uma denúncia de fraudes, e vejam como é importante ter um trabalho de qualidade, ter fiscalização para que esse tipo de problema não aconteça, para que a gente não deixe de vender, né? Em relação a faturamento, houve diminuição, e em relação ao preço médio também houve diminuição. Então, a carne de frango teve aí um período não tão bom em 2020 nesse sentido. Quem que compra muito a nossa carne de frango? China, Arábia Saudita, Japão, Emirados Árabes. Vejam sempre que, de forma geral, é a Ásia o nosso principal comprador. Então, é muito importante manter relações comerciais amigáveis, favoráveis, né? Para que a gente não perca um mercado tão importante, um mercado que compra os nossos produtos sempre numa quantidade bastante elevada. Em relação à exportação, os estados do sul não só são os que mais produzem, quanto os que mais exportam carne de frango. Isso foi em 2019, isso continua sendo em 2020, provavelmente em 2021, idem. E em relação aos estabelecimentos, né, a gente percebe que 7% já são estabelecimentos bem grandes, que abatem mais de 200 mil frangos por dia. Aí é uma diferença em relação aos outros animais, às outras espécies. Por que tem essa diferença? Porque vejam que em relação ao número de animais abatidos, existe uma grande quantidade de médios e pequenos abatedouros que também abatem um número expressivo. Então, a dominância aqui não está naqueles estabelecimentos que são considerados aqueles de grande porte, embora abater de 10 a 100 mil frangos por dia não seja um estabelecimento tão pequenininho assim, né? Não é algo bem pequeno, mas não é um frigorífico considerado de grande porte, não é um matadouro considerado de grande porte. Bom,
Em relação à produção de carne bovina no mundo, o Brasil está sempre em segundo lugar, atrás dos Estados Unidos. Vejam que o Brasil sempre fica atrás dos Estados Unidos, isso foi em 2018, porém, sempre, né, numa história aí mais recente, o Brasil em segundo lugar como produtor mundial de carne bovina, perdendo sempre para os Estados Unidos. Quanto ao preço do boi gordo, desde 94, aqui está um número bem pequenininho, mas é 7 de junho de 1994. O último dado aqui é 8 de fevereiro de 2021. Então, é uma série histórica aí dos últimos quase 30 anos em relação ao preço do boi gordo. E o boi gordo teve um aumento bastante significativo, principalmente a partir de 2019, né, no final ali do meio para o final de 2019, e vem crescendo cada vez mais. Esse valor está em reais, atingindo aqui no começo de 2021 mais de R$300 a arroba do boi gordo. Então foi um valor que subiu muito e quem compra carne, quem vai ao açougue conseguiu perceber esse aumento no bolso, né? Quanto ao consumo per capita, os principais países que têm maior consumo per capita de carne bovina per capita são Uruguai, Argentina, Hong Kong, Estados Unidos e Brasil. Esse é um ranking, né? Aqui a gente tem diferença em toneladas pela diferença da população, mas se a gente pensar per capita, o Uruguai é o país que mais consome carne bovina. E mais uma lista aí, sendo que países como Turquia, Suíça têm um consumo per capita menor, são cerca de 20 quilos por habitante por ano, enquanto no Uruguai mais que o dobro, quase o triplo disso, 56 quilos por habitante por ano. Porém, também no mundo, o consumo de carne tem aumentado, né? Per capita tem aumentado, tem as variações aí de aumento, diminuição, uns consomem mais, tem um aumento maior, outros um aumento não tão expressivo, mas é de forma geral um consumo que vem crescendo ao longo dos anos. Nesse gráfico nós podemos observar aqui nas linhas vermelhas a população do mundo e em amarelo o consumo mundial de carne. Vejam que o consumo mundial realmente aumentou de forma per capita, né? A gente vê que a população aumentou também, mas não tanto quanto o consumo. Então, as pessoas estão comendo mais carne. Eu acho que em 2021 isso daí vai cair. Na hora que a gente pensar de 2020, 2021, é provável que tenha uma queda porque o preço da carne subiu consideravelmente. Por outro lado, em relação ao abate de bois com mais de 36 meses de idade, isso não inclui touros, são bois mesmo de engorda, animais castrados. Vejam que tem tido uma diminuição em relação ao abate de animais considerados mais velhos. Consequentemente, a qualidade da nossa carne tem se tornado melhor e por isso o Brasil tem conseguido uma participação bastante significativa no mercado externo, por ter uma qualidade melhor a cada período, né? A cada ano, a evolução para essa carne ficar melhor, para o boi chegar mais cedo ao frigorífico. Em relação às exportações mundiais de carne, vejam que o Brasil tem aumentado a sua participação também comparado a outros países. Então, a evolução de carne do Brasil tem sido crescente. Por outro lado, percebemos que o crescimento na área agricultável per capita no planeta tem diminuído, o que torna importante aí parcerias tecnológicas para que haja uma melhor produtividade. Produtividade significa que há uma maior produção num menor espaço, com menor custo, no menor tempo, numa menor área de plantio, com menor número de animais. Então, vamos fazer um raciocínio rápido aqui comigo, ó. Vem comigo aqui agora, vamos fazer um raciocínio bem rápido. Se eu tenho 5 vacas produzindo leite, cada vaca produz 10 litros por dia, eu tenho uma produção de 50 litros. 5 vacas, 10 litros vaca, 50 litros por dia. São 5 vacas para comer, 5 vacas para ordenhar, são 5 vacas para vacinar, 5 vacas para receber tratamento veterinário, 5 vacas para fazer inseminação, 5 vacas para eu cuidar de forma geral.
Preciso de pessoas cuidando de 5 vacas, espaço para 5 vacas, limpar a sujeira de 5 vacas, fazer higienização de 5 vacas, tudo 5 vacas. Então 5 vacas, 10 litros, 50 litros. Se eu conseguir melhorar a qualidade desse gado, ficar com 2 vacas produzindo 25 litros cada, eu tenho os mesmos 50 litros de produção. Só que esses 50 litros agora estão sendo produzidos por 2 vacas. Eu melhorei a minha produtividade. A fazenda onde eu trabalho, a propriedade onde eu trabalho, a minha propriedade melhorou a produtividade. Agora eu tenho 2 vacas para cuidar, 2 vacas para vacinar, 2 vacas para cruzar, 2 vacas para ter o manejo de forma geral, espaço para 2 vacas, alimento para 2 vacas e produzindo a mesma quantidade de leite. Isso é um aumento de produtividade. Então, é preciso de um trabalho de parcerias entre veterinários, zootecnistas, engenheiros agrônomos, geneticistas, todo mundo que trabalha aí nessa indústria de produção para produzir de forma saudável e sustentável, mas usando menos tudo. Menos espaço, menos produtos agrícolas defensivos, o que for, medicamentos, no caso dos animais, tendo menos sujeira, tendo que destinar dejetos em menor quantidade. Tudo isso vai fazer melhor em todos os sentidos, para todas as esferas produtivas. Isso é aumento de produtividade. Então, voltando, crescimento da área agricultável tem diminuído, é essa linha verde. Por que tem diminuído? Porque a população está crescendo. A população está aumentando. Eu enxergo como verde, eu acho que vocês estão enxergando essa linha como escurinha, né? Pretinha. A população está crescendo. Se a população está crescendo, a cidade fica maior. Se a cidade fica maior, ela acaba ficando mais com menos área agricultável, pronto. E eu tenho que produzir mais alimento, porque se a cidade cresce, a população cresce, eu tenho menos área e tenho que produzir mais alimentos. Então a produtividade precisa crescer. A população cresce, a área diminui, mas é preciso aumentar a produtividade. E aqui no Brasil, o uso da terra, por exemplo, está limitada em aproximadamente 19%, que são as áreas para pastagem em condição de uso. A gente tem 0,7% em estágio de degradação avançado, quase 9% em agricultura, também aí na produção de alimentos de origem vegetal, 4,5% aproximadamente sendo ocupados por cidades, por estradas, por cursos d'água, 2,7% regeneração de floresta nativa. Então vejam, 2,7% é recuperação, 12,88% é reserva e área de proteção permanente, e 51% floresta intacta. Então, se a gente fizer uma conta rápida, 51 com 13 arredondando, 64, com 2, 3, 67 aproximadamente. Então, cerca de 67% da terra do Brasil não é ocupada por produção de alimentos. Não é ocupada por pastagens, não é ocupada por plantações em nível comercial, plantações de grande escala. Não é. Então, nós temos uma grande área ainda de florestas. Apesar das informações que nós recebemos nem sempre serem essas, A gente é atacado pelo mundo todo como um país que está destruindo a natureza. Não que não tenha que se preocupar com isso, muito pelo contrário, temos que nos preocupar. Mas eu quero saber quem dos países que nos ataca que tem mais de 60% de terra destinada aí à reserva florestal praticamente. Tá certo? Então, é preciso que a gente entenda que, sim, somos um país agropecuário, sim, precisamos produzir alimentos, sim, ajudamos a não deixar as pessoas passar fome. E sim, conseguimos, com tudo isso, manter mais de 50%, mais de 60% das nossas reservas como áreas de preservação ou como florestas ainda intactas. Por isso que nós estamos melhorando cada vez nossa produtividade também,
para evitar impactos econômicos, para evitar impactos ambientais sem prejudicar a nossa economia. Então, de 1960 para 2010, a população passou aqui no Brasil de 70 milhões de habitantes para 70 milhões de habitantes para 190 milhões. Isso 2010. Hoje a gente já tem mais de 200 milhões de habitantes. Enquanto a produção de grãos nesse período passou de 17 para 150 milhões de toneladas, a área de agricultura aí passou de 22 para 47,5 milhões de hectares, enquanto a produtividade subiu de 783 quilos por hectare para mais de 3 mil quilos por hectare. Então vejam que a gente conseguiu aumentar bem essa produção. Aqui nós estamos falando de grãos, mas a gente conseguiu aumentar bem a produção de grãos. Vejam que a produção de grãos aumentou aqui 8 vezes praticamente, enquanto a área para produzir esses grãos dobrou. Isso mostra um grande aumento de produtividade, certo? Nós só, entre aspas, só dobramos a área destinada à produção de grãos e dobrando a área, a produção aumentou em 8 vezes, que é um bom trabalho aí de parcerias para melhorar essa produtividade. Em relação à produção e à área plantada de grãos, então a gente vê que houve uma grande melhoria, de 2017 para 2018, melhorando ainda mais essa produtividade. Veja que a produção aumentou 30%, a estimativa, na verdade, para chegar em 2027 e 2028, é que a produção aumente 30%, enquanto a área aumente 15%, melhorando cada vez mais a produtividade. E com a pecuária também, foram 58 milhões de cabeças em 1960 para 204 milhões em 2010. Enquanto a área de pastagem de 122 milhões de hectares subiu para 170, a produtividade ficou de 0,47 cabeça por hectare para 1,2 cabeça por hectare, melhorando aí a nossa produtividade também. Então mostra que a área de pastagens aqui no Brasil, a produtividade, em hectares subiu, enquanto a área de pastagens caiu, melhorando o nosso padrão aí de produtividade. E é importante produzir alimentos? Sim, é importante produzir, o Brasil consegue produzir, o Brasil consegue ajudar a combater a fome do mundo. O que é comum perceber em países em desenvolvimento, em países que têm uma menor renda per capita? A gente consegue perceber que 95% dessas perdas de desperdício de alimentos acontece no início da produção. Isso vai atrapalhar os processos de produtividade. Além disso, são produtos que não podem ser consumidos por algum motivo, não servem para consumo humano, mas se investiu para sua produção, usou uma área para isso. E nesses países em desenvolvimento, cerca de 95% das perdas acontecem no início da produção, graças a limitações financeiras, limitações tecnológicas, limitações estruturais e até mesmo de transporte. Muitas vezes falta mecanismos adequados de transporte para esse alimento chegar no comércio, chegar na casa da população. Por outro lado, em países desenvolvidos, em países mais ricos, a principal forma, o principal momento de desperdício de produção é durante o seu final de produção. Normalmente quando o produto já, na verdade, está pronto para consumo no supermercado esperando para ser vendido. Essa perda, esse desperdício acontece porque o alimento está fora dos padrões de aparência, então as pessoas podem escolher, se dão ao luxo de escolher aquele que está melhor, mais bonito, que está maior, que tem uma cor mais bonita, uma aparência mais legal, um cheiro mais gostoso, e aquele que não está tão bom aos olhos do consumidor vai ficando para trás. Esse é o que vai sendo desperdiçado. E também porque nos países que têm mais dinheiro, as pessoas têm um maior poder aquisitivo, é mais comum essa pessoa comprar mais do que precisa, preparar mais do que precisa e acaba jogando alimento fora. E numa conferência em Genebra, que já aconteceu há bastante tempo, mas a gente percebe que isso ainda existe, cerca de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo
acaba sendo perdido durante os processos de produção e venda, sendo que esse desperdício equivale a 1 trilhão de dólares, de acordo com informações da FAO. Então, nós estamos melhorando a nossa produção, estamos melhorando a nossa produtividade, mas ainda temos que melhorar também e ensinar quem não tem esse poder, essa detenção tecnológica, a desperdiçar menos. Com isso, a gente vai garantir uma melhor alimentação para a população humana. Você gostou? Essa foi uma aula longa, uma aula sobre defesa sanitária, a importância dela para o Brasil, a participação do médico veterinário nesse processo. E se você chegou até aqui, é porque você gostou dessa aula, mesmo ela sendo tão longa. Então, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você não for inscrito, ativar o sininho para ser notificado quando um novo vídeo for colocado no canal. E eu te espero para a próxima aula de defesa sanitária. Bye, bye!